Fala pessoal, Diogo aqui. Hoje a gente vai falar sobre Dealing Range nessa etapa do playbook, tá? Eu separei aqui 6 tópicos aqui para a gente conversar sobre as estruturas, que Dealing Range nada mais é do que estruturas, né? Mas é uma narrativa, uma construção de uma narrativa desde o macro ali do diário, high time frame, semanal, quem sabe, 4 horas, até os tempos gráficos menores, como 3 minutos, 5 minutos, 1 minuto, onde você vai fazer uma execução, tá? Então a gente vai passar por esses 3 pilares aqui para vocês entenderem melhor a questão das estruturas. Óbvio que vocês já estão avançados, vocês vão tirar isso de letra, né? Vamos lá. Uma estrutura, né, ela tem um papel fundamental, que é esse primeiro tópico, que é dar a direção. Então, se você consegue analisar muito bem as estruturas, se você tem essa noção tem uma boa interpretação, você consegue descobrir quais são os seus próximos movimentos nas próximas horas, dias, semanas ou meses, dependendo do tempo gráfico que você está observando. E isso é consistente, tá? Então, a nossa metodologia é 100% pautada na leitura das estruturas, para ter esse viés direcional. A segunda situação aqui são os modelos de estruturas. Então a gente tem a consolidação, tá? Que é um movimento mais lateral, ele não desenvolve muitas tendências, né? Você pode ter pequenas tendências, né, dentro desse caixote, vamos dizer assim, né? Então você tem uma micro tendência de alta, você tem uma micro tendência de baixa, mas em si, no contexto amplo, ele não é uma tendência, né? É uma consolidação. E você tem as tendências, que é o segundo modelo, que ela pode ser uma tendência de baixa, né? A gente chama de bearish também, uma tendência bearish, ou a gente tem uma tendência de alta, perfeito? Então a gente tem esses dois modelos, né? Uma tendência ou uma consolidação. E dentro de uma tendência, né, você tem fases, tá? Então aqui a gente tem a fase de impulso, que normalmente numa tendência de alta, o impulso ele sempre é para cima. Então, um movimento prioritário, né, majoritário ali, de uma tendência de alta é o movimento de impulso, que é o movimento de alta, ok? Então, você tem esse movimento, deixa eu colocar de verde aqui. E você tem a segunda fase de uma tendência de alta, por exemplo, que é a retração. Então, é um movimento pequeno de respiro, né, um recuo aqui que o mercado faz, porque o preço acelera muito na alta, fica muito caro, então o mercado precisa voltar para reprecificar, para ficar mais barato, para depois ele continuar fazendo outra onda de impulso, tá? Então ele vai fazer outra movimentação impulsiva, ok? E aí vai surgindo toda a movimentação de uma tendência de alta, né? Então a retração, vou fazer aqui com outra cor, né? Então a retração aqui seria, por exemplo, esse movimento menor dentro de uma tendência de alta. Então uma tendência de alta ela é formada por essas duas fases, e uma tendência de baixa, né, seria ao contrário, né? Então você tem o movimento de impulso sendo para baixo, você tem a fase de retração sendo um movimento de respiro para cima, ok? Então as fases de uma tendência basicamente é um impulso e uma retração, perfeito? Vamos lá? Regiões, tá? Regiões. Você tem regiões protegidas e você tem alvos dentro de uma tendência, perfeito? Então, numa tendência de alta, os fundos eles são protegidos. Então, você vai ter o fundo protegido. E por que que isso, o que que significa um fundo protegido, né? Em resumo, a expectativa do movimento ele é de alta, ok? Então, um movimento de baixa que perde o último fundo relevante ali, o fundo que está sustentando essa tendência, isso não é comum, né? Se o mercado faz isso, ele perde a característica de uma movimentação de alta. Então, por isso que a gente chama esse fundo de protegido, porque numa tendência de alta não existe a expectativa de que o fundo que segura a tendência, que é o fundo mais baixo, ele seja capturado, que o mercado venha até esse nível de preço, ok? Então, a expectativa é que o mercado trabalhe uma retração e depois vá em direção a renovar a próxima máxima. Ou seja, a gente já conclui que esse topo seria o alvo da movimentação. Então, os alvos dentro de uma tendência de alta são as regiões de topo, né? E as regiões de fundos são as regiões protegidas, perfeito? Basicamente, são esses 3 pontos aqui que você observa para formação de uma dealing range, né? E isso desde o macro até o micro, né? Porque vão ter estruturas menores durante esse período aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Em uma outra aula a gente vai falar sobre muito time frame, mas basicamente seria o conceito de uma dealing range. A formação desses 6 pontos aqui você consegue observar, né? Vamos fazer uma de tendência de baixa para você
Entender? Então, movimento impulsivo, né? Ele se dá para o movimento de baixa, o movimento de retração, ele vem com uma alta para um respiro. Logo, a gente entende que esse topo aqui, né, anterior, né, ele é uma região protegida. Então, vou puxar aqui, né, protegido. E esse fundo aqui seria um alvo, né? Então, o alvo da movimentação é pegar essa região de fundo. Então, o mercado vai trabalhar essa retração e vai desenvolver o movimento de baixa. E aí começa todo o processo de novo, né? Aqui é uma protegida, o mercado logo faz aqui um movimento de retração e aqui você tem o alvo da movimentação, tá? Então, basicamente é assim que é a formação de uma dealing range, ok? Eu vou pegar e mostrar no gráfico para vocês, né, para ficar um pouco mais fácil. Pegar aqui a colinha. Bom, a primeira coisa, né? Quando as estruturas elas são bem formadas, elas são formadas por movimentos de rompimento, tá? Então, o que faz uma tendência ser uma tendência é porque o mercado faz rompimentos de máximas ou de mínimas, né? Nesse caso aqui, eu vou dar o exemplo de altas. Então, o mercado está constantemente rompendo os topos e mantendo os topos mais altos e os fundos também mais altos. Então, isso dá característica a uma direção. Então, você consegue observar aqui, por exemplo, na Libra, no Yen japonês, na verdade, que o mercado vem aqui fazendo esses rompimentos de topo, ok? Então aqui você tem, né, os rompimentos, você tem esse rompimento, você tem esse outro rompimento, você tem inclusive um aqui no meio do caminho que eu esqueci de marcar, né? Opa, você tem esse aqui, você tem esse mais em cima aqui, ok? E agora ele está se encaminhando para talvez fazer esse rompimento, ok? Então sim, você tem uma direção bem clara. Você está em consolidação? Claramente não. Você está numa uma tendência de alta. Então, quais são as fases que o mercado está desenvolvendo aqui? Então, você tem essa fase aqui de impulso, ok? Você tem essa fase de impulso e você tem essa fase de retração, ok? Você tem essa fase de retração. Você tem essa outra fase de impulso, ok? E você tem essa fase aqui, que é uma retração, beleza? Você tem essa fase de impulso aqui, essa fase toda de impulso, e você tem toda essa fase aqui de retração. Você tem essa fase de impulso que aconteceu, e você tem essa fase aqui de retração, e agora você está nesse impulso aqui novamente, ok? Então, basicamente, essas são as fases dentro de uma dealing range. Regiões, né? As regiões, obviamente, todos os fundos aqui, né? Eles eram protegidos, então você tem aqui as regiões protegidas. Aqui era uma região protegida, aqui também foi uma região protegida, aqui é uma região protegida, por quê? Por conta dos rompimentos, né? O mercado fez esse rompimento, fez esse rompimento, fez esse rompimento, fez esse rompimento, perfeito? E aqui ainda não é uma região protegida porque não houve o rompimento ali em cima, mas aqui eu já posso considerar o quê? Que esse aqui é um alvo, tá? Então, essa aqui seria a região protegida, essa seria o rompimento e aqui é o alvo da movimentação, ok? Então aqui você tem o alvo da movimentação, né? A gente chama de target, inclusive, tá? Então a gente tem a target aqui, que seria o objetivo do mercado alcançar. Então, basicamente, treinem a visualização desses conceitos, né? A visualização dessas regras básicas aqui para uma dealing range e fiquem craques nessa leitura aqui. Basicamente isso que vai fazer o operacional de vocês serem impecáveis, ok?